Olá, boa tarde, boa tarde. Hoje a live vai ser mais tarde, não é? Hoje a live nós começamos um pouquinho mais tarde. Deixa eu começar a convidar as pessoas aqui. Vou fazer uma live curtinha, mas vamos fazer uma live agora após o meio-dia. Vamos lá, deixa eu convidar as pessoas para entrarem aqui, que deve ter um bocado de gente na hora do almoço, né? Então vamos fazer a nossa live hoje um horário especial, um horário completamente diferente. Vamos até testar esse horário, né? De repente vai ficar legal e qualquer coisa eu mudo o horário da nossa live, porque tá um desafio fazer essa live no horário normal ali que eu vinha fazendo, né? Vamos lá, deixa eu ver. Elisa, Sérgio, Jussi, Ivo, bom dia. Boa tarde, gente. Eu tô tão acostumada a falar bom dia, né? Mas não deixa de ser um bom dia também. É um bom dia também, Sandra, não é? Um bom dia, o dia todo, tem que ser o dia se refere o quê? Ao dia todo. Mas nós temos aqui o hábito de falar bom dia, boa tarde, boa noite no Brasil, né? Boa tarde, olha só, uma live especial aqui no meio da tarde. Era para ter feito de manhã, mas nós estamos com um horário muito maluco, o horário da Febracis aqui. Inclusive o método CIS está acontecendo numa sala ao lado. E eu estou aqui para dar um auxílio, um apoio para o pessoal, para os alunos inclusive. Então, estou fazendo direto da Febracis. Não fiz hoje pela manhã. Bom dia, Carlinha. Boa tarde, Carlinha. Olha só. Hoje nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre o que? Depressão. Depressão. Deixa eu até anotar aqui. Deixa eu fazer eu tô sem sem o meu apoio aqui, porque eu tô falando aqui. Deixa eu colocar. Vou fixar aqui o comentário. Eu tô aqui com apoio no computador. Eu tava estudando aqui e vou fazer aqui no computador. Olá, Paula, Silvia, bom dia, boa tarde, né? Olha só, nós vamos falar um pouquinho sobre depressão. Não é segredo para ninguém que eu, Anice, já tive depressão. Eu sempre falo isso, inclusive acabei de falar isso para os alunos agora há pouco. Que as pessoas me veem assim, toda sorridente, toda serelepe, né? Olá, amiga querida. As pessoas me veem toda sorridente, a Anice sempre assim, parece que tá sempre em alto astral, mas eu já tive depressão profunda. Eu já tive depressão de tomar remédio tarja preta, já passei por um período muito desafiador na minha vida. E às vezes as pessoas falam assim, gente, eu tenho que tomar, se eu tiver depressão, eu tenho que tomar remédio o resto da vida. Não tem que tomar remédio o resto da vida. Se você tiver depressão, é só fazer o movimento certo, né? Buscar ajuda correta, que você não precisa. Salvo, sim, casos raríssimos, são todos curados com trabalho na parte emocional. Então é importante entender que a depressão tem cura, sim, e a depressão ela vem das emoções disfuncionais nossas. As emoções que nos impedem de ver um futuro melhor. A depressão, quem sofre depressão, ela tá no passado. Quem sofre depressão, ela tá se vitimizando, se lamuriando, reclamando, e ela não vê a possibilidade de um futuro, não é? Zilda, Rosane. Então, olha só, a depressão, ela te mantém o quê? No passado. Diferente da ansiedade que te mantém no futuro, a depressão, ela te mantém no passado. E é possível, sim, ficar completamente curado sem tomar remédio. É claro que se você já toma remédio, é claro que se você já tem um acompanhamento com o médico, você só vai deixar esses remédios com a autorização do seu médico, tá? Ninguém pode, de repente, eu resolvi, vou parar com todos os remédios. Não é assim que funciona. Então, por que você está dizendo isso? Porque eu passei por depressão. Eu sofri depressão. Eu tive depressiva há muitos anos. Eu tomei remédio tarja preta entre idas e vindas desde os 22 anos até os 51. Então foram 29 anos tomando remédio entre idas e vindas. Olá, Fran, tudo bem? Então, entre idas e vindas foram quase 30 anos tomando remédio para a depressão. Como que eu deixei isso? Trabalhando a minha parte emocional. Como eu parei de tomar remédio? Tanto a ansiedade como a depressão são doenças emocionais. Quando você trabalha a tua emoção, aí sim você consegue, com os exercícios certos, com as leituras corretas,
você trabalhar isso, a tua parte emocional, e não precisar tomar de remédio, tá? Lembrando que é o teu médico que vai te liberar. Se você já toma, você faz uso de remédio, você tem que ter um acompanhamento até o teu médico te liberar. Oi, Matheus, tudo bem? Adriana, tudo bem com vocês? Então, olha só, Janaína. Então, a depressão, gente, é uma doença e ela é muito camuflada, ela é muito escondida, as pessoas têm medo. Hoje, nem tanto, né? Mas ainda existe um tabu a respeito da depressão. Existe um tabu entre a pessoa falar assim, eu sou depressiva, porque existe uma vergonha ainda, como existia, né, com relação a outras doenças. Então é muito comum uma pessoa estar depressiva e ela não perceber, a família não perceber. A pessoa, ela começa a sentir um esgotamento, principalmente um esgotamento físico, um cansaço, vontade de só ficar em casa, vontade de só chorar. Ela começa a se alimentar mal, ela começa também muitas vezes a ficar deitada, mas uma insônia muito grande, então ela tem dificuldade de conciliar o sono. Ou então a pessoa fica aquela pessoa apática, sem vontade de viver, sem vontade de tomar banho, sem vontade de sair de casa. Nisso, como eu trabalho essa depressão? A primeira coisa é fazer exatamente o contrário. Não é? A pessoa que ela tem depressão, ela precisa se esforçar um pouco para que ela possa fazer aquilo que o corpo não está pedindo. Então vamos dizer assim, a vontade é ficar só dormindo. Claro, você vai ter as suas 8 horas de sono, mas você vai fazer uma caminhada, você vai ativar os hormônios do bem dentro de você. Então eu vou fazer, se não tem vontade para academia ainda, faça uma caminhada, vai andar de bicicleta, vai tomar um pouco de sol, porque a falta de vitamina D no organismo, ela também causa depressão. A ausência de vitamina D, ela faz com que também essa pessoa se torne mais depressiva. Então nós precisamos tomar sol, gente, nós precisamos tomar sol. Sol do meio-dia, 10 minutinhos, 15 minutinhos, precisa tomar sol, tá? O nosso corpo exige, nisso eu não consigo. Então você tem que repor através de remédio, de comprimidos. Então tem que fazer essa reposição dessa vitamina, porque a depressão ela é física, ela é emocional e ela é espiritual. São 3, física, emocional e espiritual. Eu preciso cuidar do meu corpo para ter os nutrientes certos, uma alimentação boa. Nisso, às vezes eu tenho uma alimentação boa, só que talvez o teu corpo não está absorvendo os nutrientes, tá? Aconteceu comigo, há uns anos atrás eu fui em um médico, um ortomolecular, talvez você já tenha ouvido falar isso. Eu fui num ortomolecular porque eu tinha uma alimentação boa, mas o meu corpo não absorvia os nutrientes daquela alimentação. Ou seja, eu tive queda de cabelo, minha sobrancelha caiu vários pelinhos, eu fiquei com a sobrancelha bem rala, eu tive unha quebradiça. E isso é um grande fator para contribuir para que você tenha depressão. Então eu tenho que cuidar da parte física, atividade física, alimentação adequada, água. Hoje eu esqueci a minha garrafinha de água lá em casa, aquela que eu carrego sempre. Já estou aqui, eu já estou na 3ª garrafinha agora, tá? Então eu preciso tomar bastante água, ter uma alimentação correta, mas fazer exames clínicos para ver se o meu organismo está absorvendo esses nutrientes da alimentação, porque pode ser que você está com uma alimentação legal, mas o organismo não está absorvendo. Então precisa fazer exames clínicos especiais para ver se o teu corpo está absorvendo esses nutrientes. Tá bom, Kellen? Então olha só, fisicamente, atividade física, água, né? Ver se o organismo tá absorvendo os nutrientes, alimentação correta. Agora, emocionalmente, trabalhar essa parte emocional. Nós falamos aqui no coaching, reprogramar as crenças, ou seja, aquilo que eu ouvi na infância. Então eu vou trabalhando essa parte meio emocional, trabalhando toda a rejeição que eu senti, todos os sentimentos tóxicos, raiva. A Kellen, amo suas reflexões. Obrigada, amada. Obrigada. E para mim é muito fácil falar da depressão, porque eu tive depressão muitos anos. E eu saí da depressão trabalhando exatamente esses 3 pilares que eu falo para vocês, né? O físico, o emocional e o espiritual.
Então, espiritualmente, o que eu preciso, Anice? Me conectar com Deus. Mas para eu me conectar com Deus, eu tenho que trabalhar minha identidade. Dentro de um processo de coach, com uma leitura, com um curso, com um treinamento. Por quê? Quando eu entendo a minha identidade de filha de Deus, eu começo a trabalhar as minhas emoções, eu começo a entender isso. Eu sou filha de Deus, eu mereço ser feliz. Tem uma vida, sim, aí me esperando, uma vida abundante. Porque a pessoa depressiva, ela não vê futuro. Ela está só no passado, não vive o presente dela é reclamar do passado e colocar obstáculos para o futuro. A pessoa que ela é depressiva, ela fica reclamando, se lamuriando do passado, ou então assim, aquele tempo que era bom, e ela não vê futuro. Então, o presente dela é só reclamação, murmuração, vitimização. Então, a pessoa que ela está depressiva, ela não tem vontade de sonhar, ela não tem vontade de levantar da cama, ela não vê a alegria em nada. E ela muitas vezes está presa num passado de dor, muitas vezes, ou num passado que aquele tempo foi bom, então ela fica sempre vivendo do passado, tá? O presente dela praticamente é todo tomado por lembranças do passado e ela deixa de viver, de construir aqui o futuro. O que vai ajudar? Uma rotina de excelência com atividade física, alimentação adequada, agenda, ter uma agenda onde anote o que você precisa fazer amanhã, ter um porquê viver. Tem um livro maravilhoso que eu já recomendei várias vezes, que chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É um livro que todo mundo deveria ler. Todo mundo. Em Busca de Sentido. Viktor Frankl é um psicanalista, é o pai da logoterapia, e ele fica preso num campo de concentração, e aí ele fala que quem sobreviveu ao campo de concentração foram as pessoas que tinham um porquê, não é? Quando eu sair daqui, o que eu vou fazer? Por que eu vou sobreviver esse campo de concentração? Então, é maravilhoso, é um livro que eu recomendo para todos, para lerem, né, Lucinéia? Então eu vou cuidar da parte física, vou cuidar da parte emocional, fazendo atividades também para o cérebro, porque assim como o corpo precisa de uma musculatura, o nosso cérebro precisa. E entender de onde vêm as minhas dores. As minhas dores de pai, de mãe, daquilo que eu ouvi dentro da minha casa. Então, trabalhar ou no processo de coach ou com terapeuta também. O coach eu acho muito mais rápido, tá? Por quê? Porque nós temos tarefas, exercícios para a pessoa fazer durante uma sessão, durante a sessão e entre uma sessão e outra. Então, é isso que é bacana. O coaching, ele tem... nós temos ali exercícios dentro da sessão e exercícios entre uma sessão e outra, não é, Bruna? Então, por isso que eu falo que o processo de coaching ele é mais rápido do que uma terapia. Por quê? Porque ele é um processo de resultado. Então, eu vou entender as minhas dores, eu vou entender toda a debilidade que eu tenho dentro desse processo. Então, trabalho a parte física, trabalha a parte emocional, ou com terapeuta, ou psicólogo, ou dentro de um processo de coaching, autoconhecimento. E aí, quando eu começo a me conhecer, eu encontro o Deus que existe em mim. Só que como eu vou fazer isso também para acelerar esse processo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou todos os dias separar um tempo para estar com Deus. Para ler a palavra, para meditar, para trabalhar o mindfulness, não é? Para desacelerar. Vou fazer boas leituras, vou assistir bons vídeos, vou ter um tempo de qualidade comigo para cuidar de mim, cuidar do meu cabelo, cuidar das minhas unhas. Olha só que linda, ó. Vou cuidar das minhas unhas, vou cuidar do meu cabelo, vou fazer uma caminhada por mim, mesmo que eu não esteja com muita vontade. Vou tomar um solzinho, não é, Priscila, Sandra? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter um tempo de qualidade com Deus e comigo. Então eu vou me aproximar mais desse Deus que existe em mim, à medida que eu me amo e à medida que eu amo a Deus, sobre todas as coisas. Obrigada, Pri. Ai, que linda. Obrigada. Então tudo isso são maneiras de você sair desse estado depressivo se você está... ou indicar para algumas pessoas que podem estar com esse estado depressivo. Gente, nós temos que estar muito atentos. A depressão, às vezes, ela é uma doença silenciosa.
ela entra e as pessoas não percebem. Muitas vezes ela vem disfarçada de um sorriso, né? Ah, eu tô bem, mas é só por fora. A pessoa, quando ela fica sozinha, ela se sente triste, ela se sente abandonada, ela se sente rejeitada, ela não sente vontade de viver, ela não sente vontade de construir nada. A pessoa depressiva está sempre no passado. É uma doença silenciosa, isso mesmo, silenciosa. Ela não aparenta. De repente a pessoa fala assim, gente, morreu. Olha, ontem eu gosto de seguir o Nicolas, né? O Nicolas, ele é o deputado, e ele falou ontem de uma pessoa que se matou. Uma menina, uma influencer, né? Ela estava sempre nas redes sociais, mas voltada para a política, e ontem ela se suicidou. Ela deixou uma mensagem, não vou lembrar o nome dela, acho que é Cássia, alguma coisa assim. Ela deixou uma mensagem, perdi a guerra. Suicídio, deixou o endereço que era para encontrá-la, ela tinha se suicidado. Uma pessoa, ela tinha 600 e poucos mil seguidores nas redes sociais dela, ela se suicidou ontem. Então o suicídio é algo muito sério. As pessoas podem não perceber dentro da sua casa, dentro da sua família, como eu não percebi da minha mãe, e como muitas pessoas não perceberam quando eu estava com depressão. Márcia, bom dia. Então, muitas pessoas não sabiam que eu tinha depressão. As pessoas me viam feliz, que era uma máscara que eu vestia, não é? Uma máscara de felicidade, de alegria. Por quê? Porque eu precisava, era uma maneira de eu me proteger. Porque não se falava muito em depressão. Isso, gente, imagina, eu comecei a perceber minha depressão quando eu tinha 19 anos. Eu comecei a tomar remédio com 22 anos. Só que realmente o que eu encontrei, a maneira de nunca mais tomar remédio, foi aos 51 anos. Então eu sofri mais de 30 anos com depressão. E de quando eu tomei remédio quase 29 anos, mas que eu já estava sofrendo com depressão, foi logo após o parto do meu filho. Eu tive o Douglas, meu filho, eu tive ele com 19 anos, então ali eu já tive depressão pós-parto. Porque a minha mãe se suicidou quando eu estava nos dias de ganhar o Douglas. Então eu já tinha um quadro e eclodiu quando eu tinha 19 anos. Só que eu fui tomar remédio com 22 anos. Então eu passei um período muito sofrido. Então olha só, a depressão é algo muito sério, a depressão é uma doença silenciosa. E nós precisamos começar a perceber quem ao nosso lado pode estar depressiva. Não é, Solange? Bom dia. A depressão está ligada ao excesso do nosso passado. Não entendi. Coloca mais ali, eu não entendi. A depressão está ligada ao passado, sim, mas o excesso do quê? Só para eu entender. Coloca ali para mim, fazendo um favor, Pri. Boa tarde, Solange. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A depressão, gente, ela vem de uma rejeição, tá? Então, só para explicar, ela vem de, enquanto a Pri responde ali, tá, ao excesso do nosso passado. O excesso do passado, de viver no passado, se foi isso que você quis dizer, sim. A pessoa que ela é depressiva, ela fica só no passado. A pessoa que ela é ansiosa, ela fica só no futuro. Então, a pessoa, ela fica ali, a depressão, excesso do passado, isso, agora eu entendi o que você quis dizer, me perdoa. Excesso do passado, ela fica no passado. Ela fica vivendo do passado, ou falando que o passado que era bom, ai, aquele tempo que era bom, e lá, ou então vivendo as dores do passado. Ah, porque eu apanhei, porque meu pai me bateu, porque minha mãe me bateu, porque eu fui molestada, porque isso, porque aquilo. Então ela vive num excesso de passado, ela traz o passado sempre pro presente. Ela vive hoje só falando do passado, só sofrendo pelo passado. E talvez ela às vezes nem fala, mas ela fica sofrendo aquilo que ela viveu no passado. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu sofri abuso sexual, pai alcoólatra, né? Aquela coisa toda. Família muito grande, muito escassa. Eu passei muita vontade de comer as coisas. Nós passamos muita privação. Então eu vivia naquela vitimização. Ai, que eu vivi numa família pobre, que meus pais não tinham dinheiro, porque eu não tinha condições. Então eu ficava vivendo só do passado. Ao invés de fazer o seguinte, gente, eu vou construir o meu futuro. Opa, tudo isso aconteceu, mas eu posso mudar agora. Eu não tinha essa mentalidade de que eu podia mudar o meu presente para construir um futuro melhor.
Então a depressão é aquela pessoa que ela vive no passado ou do passado. Ou ela vive no passado ou ela vive do passado. É o excesso mesmo, justo isso, o excesso do passado. E a ansiedade é o excesso do futuro. Né? A ansiedade é o contrário. A pessoa vive do futuro. Ela vive ansiosa, e se acontecer isso, e se não acontecer? E ela não vive o presente. Então, das duas formas, ou a pessoa está no passado ou a pessoa está no futuro. Ela não está no presente. O que vai fazer com que eu saia da depressão? Eu viver o meu presente. Hoje eu vou acordar, eu vou me alimentar bem, eu vou fazer uma atividade física, eu vou construir um futuro com uma agenda, né? O que eu quero construir? Eu quero sonhar com isso, eu quero realizar isso. Então eu começo a colocar um pouco mais de futuro nessa pessoa que estava vivendo do passado, com uma agenda. Ó, você vai fazer atividade física 3 vezes por semana, vamos entrar num curso de culinária, vamos entrar num grupo que faz atividades físicas, vamos entrar num grupo que faz crochê, vamos entrar num grupo de amigas para sair para tomar um café. Então a pessoa começa a colocar um pouco mais de atividades para ela sair desse estágio do passado. Tudo bem, Leidiane? Então eu começo a trazer um pouco mais de futuro para esse passado que é ruim. Então eu começo a projetar coisas, né, que eu possa realizar hoje, no dia de hoje, mas visando a minha semana. Então eu vou visitar uma amiga, uma coisa que ajuda muitas pessoas que estão com depressão, gente, é trabalhar para ajudar o outro. É a pessoa se doar, é fazer visita em hospital, é ajudar na turma do sopão. Entende? Então assim, tem uma atividade na igreja, num grupo social, eu vou lá para ajudar, eu vou servir, eu vou me doar. Uma pessoa que está com depressão, ela precisa ter atividades onde ela se sinta útil, onde ela possa conversar com outras pessoas. Entende? Então ela precisa engajar. É claro, gente, que associado a isso, tem que procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda de um coach, e muitas vezes essa pessoa vai ter que tomar remédio, ou se ela está tomando, ela vai ter que ter uma orientação médica, tá? Então, cuida para também não fazer loucura. Nós temos que avaliar caso a caso cada paciente. Por exemplo, eu tive muitos coaches que chegaram para mim muito depressivos. Eu tive muitos coaches que chegaram para mim, Rita, muito depressiva. Claudinha, mandei recado para você lá no WhatsApp hoje, mulher. Eu tive coaches que chegaram para mim muito depressivas. Só que eu jamais falei, para de tomar o remédio. Pessoas que estavam tomando tarja preta como eu. Falei, olha, então vai fazendo um acompanhamento com o teu médico vai liberar. Não sou eu não sou médica. Eu vou trabalhando a parte emocional, eu vou trabalhando a parte ali das crenças da pessoa, mas eu não sou médica. Eu vou ensinando os exercícios que essa pessoa vai fazendo ao longo da semana, e tem que fazer, porque também não adianta eu ensinar, e se a pessoa não fizer, ela não vai sarar. Ela não vai curar. Por que eu, Anice, saí da depressão? Por que eu, Anice, nunca mais tomei o remédio? Porque eu fiz tudo que meu coach mandou. Eu fiz tudo que meu coach mandou. Então, eu faço atividade física e tudo, gente, tudo. Cuidando do físico, do emocional e do espiritual. Sempre. Sempre. Então, por isso que eu consegui sair da depressão e nunca mais tomei remédio. Então, a gente tem que ter responsabilidade também, tá? Mas lembrando, físico, espiritual e mental. Eu preciso cuidar da parte emocional. Eu preciso cuidar dessa parte mental. Eu preciso trabalhar os pensamentos, os meus sentimentos. Eu preciso ter uma agenda onde eu programe a minha semana para eu ver o futuro. Olha, essa semana eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho que me organizar. Então essa organização também, prática, vai fazer com que você saia da depressão. E nisso, às vezes eu não vou ter vontade de sair de casa, eu não vou ter vontade de caminhar, mas é necessário fazer. Combinado, gente? Combinado. Passei aqui só para dar umas dicas, e eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta acerca disso, como a Pri fez ali uma pergunta, eu preciso me programar, me organizar para que eu saia desse estágio de depressão. Lembrando que nunca deixa o remédio sem a orientação do médico, se você já está tomando. Agora, se você não toma nenhum remédio e está sentindo, né, tá com esses sintomas de depressão, é muito possível viver sem remédio nenhum, tá? Mas lembrando da autorresponsabilidade, eu tenho que ser responsável pelas minhas ações. Eu tenho que fazer, às vezes, muitas ações intencionalmente. Eu vou ter que todos os dias me esforçar
para sair da cama, me esforçar para fazer algo diferente, tomar um sol, andar de bicicleta, fazer uma caminhada, tomar mais água, se alimentar melhor, não é? Eu vou me esforçar para entrar num grupo onde eu possa conversar com mais pessoas, me doar, servir. Então isso é muito importante. Isso é um começo para você sair da depressão. Tá bem? Então eu vou falar, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Fiz essa live também. Aqui daqui a pouco eles vão liberar os alunos para o almoço. Então fazendo com vocês aqui um início, um pontapé. Nisso eu tenho algumas perguntas, então eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Se você quiser fazer perguntas sobre a depressão, eu vou abrir uma caixinha de perguntas para você fazer. Combinado? Aí eu vou respondendo para vocês, tá certo? Vou tirar um print aqui e vou fazer uma caixinha de perguntas ali para vocês, tá bom? Pera aí, deixa eu ver, tirei. Gratidão vocês, perdoa pelo horário aí, é que realmente não consegui fazer de manhã, porque tá pauleira. Amanhã também nós temos um método, se está acontecendo até 3 da manhã, 4 da manhã, vai ser nesse modelo. E aí já tô meio sem voz, né, hoje, vocês perceberam. Beijo pra vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Beijo!